Tem gente que perde o dia inteiro por causa de uma frase. Alguém respondeu seco no WhatsApp e a mente já começa a criar uma novela. Alguém não curtiu uma publicação e a pessoa já se sente rejeitada. Alguém criticou, ignorou, comparou, provocou e pronto. A paz vai embora. E talvez você já tenha vivido isso. Você acorda bem, com vontade de fazer suas coisas, de cuidar da vida, de trabalhar, de estudar, de organizar a casa, de mudar sua rotina. Mas basta uma pequena situação fora do seu controle para bagunçar tudo por dentro. Uma mensagem que não veio, uma crítica que doeu, um olhar atravessado, uma cobrança, uma lembrança do passado, uma preocupação com o futuro. Uma comparação com alguém que parece estar mais avançado que você e, de repente, você não está mais no controle do seu dia. Você está reagindo. Esse é o ponto. Muita gente não vive, apenas reage. Reage ao humor dos outros, reage às notificações, reage às redes sociais, reage às opiniões, reage ao medo, reage à ansiedade, reage à preguiça, reage à vontade do momento. E quando a gente vive reagindo, a nossa mente vira como um barco pequeno no meio de um mar agitado. Qualquer onda empurra, qualquer vento muda a direção, qualquer tempestade parece o fim. Mas existe um outro jeito de viver, um jeito mais firme, mais silencioso, mais maduro, mais forte. Esse jeito se chama aprender a agir sem se abalar. E isso não significa virar uma pessoa fria, sem sentimentos, sem amor, sem empatia. Não é isso. Tornar-se indiferente no sentido mais profundo não é deixar de sentir. É parar de ser governado por tudo que você sente. É olhar para uma situação difícil e dizer: isso pode me incomodar, mas não vai me controlar. Isso pode doer, mas não vai decidir quem eu sou. Isso pode acontecer, mas eu ainda escolho como vou agir. Antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você gosta de conteúdos sobre mente, foco, disciplina e crescimento pessoal. E comenta aqui embaixo: eu escolho agir com calma. Essa frase pode parecer simples, mas ela é um lembrete poderoso para a sua mente. Agora vamos conversar com calma, porque esse assunto pode mudar completamente a forma como você lida com a vida. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua mente não foi feita apenas para buscar felicidade. Ela foi feita para sobreviver. Por isso, o cérebro presta mais atenção no perigo do que na paz. Uma crítica pesa mais do que 10 elogios. Um problema chama mais atenção do que 10 coisas boas. Uma possibilidade ruim parece maior do que uma realidade boa. Isso acontece porque o cérebro tenta proteger você. Ele fica procurando ameaças o tempo todo. Só que, no mundo moderno, muitas ameaças não são leões, guerras ou perigos reais. Muitas ameaças são comentários, comparações, boletos, mensagens, rejeições, atrasos, opiniões e pensamentos. Seu corpo reage como se estivesse diante de um perigo, mesmo quando você está apenas lendo uma mensagem no celular. A mente dispara, o coração acelera, a respiração muda, a paciência diminui, a clareza some. Nesse estado você não pensa bem, você reage. É por isso que muita gente fala o que não queria falar, compra o que não precisava comprar, come por ansiedade, abandona projetos, briga por impulso, manda mensagem no calor da emoção, desiste cedo demais ou se distrai por horas sem perceber. Não é falta de inteligência. Muitas vezes é falta de treino mental. A disciplina mental começa quando você aprende a criar um espaço entre o que acontece e o que você faz depois. Esse espaço é pequeno, mas é poderoso. Entre a provocação e a resposta, existe um espaço. Entre a vontade de desistir e a decisão de continuar, existe um espaço. Entre a distração e o foco, existe um espaço. Entre a emoção e a atitude, existe um espaço.
Quem domina esse espaço, domina a própria vida. O estoicismo ensina uma ideia muito simples e muito profunda. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas sofre porque tenta controlar o que não controla e negligencia o que poderia controlar. Você não controla o que os outros pensam, mas controla o quanto vai se entregar a isso. Você não controla o passado, mas controla o que faz com a lição que ficou. Você não controla se alguém vai te valorizar, mas controla se vai continuar se desvalorizando por causa disso. Você não controla o trânsito, o clima, a opinião alheia, o comportamento dos outros, o tempo que já passou, o resultado imediato de tudo. Mas você controla suas escolhas de hoje, controla sua postura, controla suas palavras, controla o esforço que coloca, controla sua rotina, controla o que alimenta na mente, controla se vai agir ou se vai passar mais um dia esperando sentir vontade. A paz começa quando você para de gastar energia brigando com o que não obedece a você. Imagine uma pessoa tentando empurrar uma parede. Ela empurra a sua, fica irritada, se machuca, perde força, mas a parede não sai do lugar. Agora imagine essa mesma pessoa pegando uma porta ao lado e simplesmente passando. Muita gente vive empurrando paredes. Tenta mudar pessoas que não querem mudar. Tenta apagar o passado, tenta agradar todo mundo, tenta prever tudo, tenta controlar cada detalhe da vida, tenta obrigar o mundo a ser justo o tempo todo. E enquanto faz isso, abandona a própria porta. A atitude certa, a constância, o foco, o silêncio, a responsabilidade pessoal. Ser indiferente é parar de empurrar paredes, é dizer, isso não depende de mim. Então, não vou entregar minha paz a isso. O que depende de mim, eu faço. O que não depende, eu solto. Mas soltar não é fraqueza. Soltar é inteligência. Tem coisa que você não resolve pensando mais. Tem coisa que você resolve agindo melhor. A mente ansiosa acredita que pensar sem parar é uma forma de controle. Mas muitas vezes é apenas desgaste. Você fica repetindo a mesma preocupação, imaginando cenários, criando conversas na cabeça, revivendo coisas que já passaram, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. E no final, está cansado sem ter feito nada. Pensar demais não é o mesmo que ter clareza. Clareza é simples. Clareza pergunta: o que eu posso fazer agora? Ansiedade pergunta: e se tudo der errado? Clareza te coloca em movimento. Ansiedade te prende em círculos. Por isso, uma das maiores habilidades que você pode desenvolver é transformar preocupação em ação. Está preocupado com dinheiro? Não fique apenas sofrendo. Olhe os gastos, organize uma lista, corte excessos, procure uma solução, aprenda uma habilidade, faça uma pequena ação concreta. Está preocupado com saúde? Não fique apenas se culpando. Beba água, caminhe, ajuste uma refeição, durma melhor, marque um exame, faça o básico. Está preocupado com o futuro? Não tente controlar 10 anos em uma noite. Cuide da próxima escolha. A vida melhora quando você para de querer resolver a vida inteira de uma vez e começa a vencer o próximo passo. A disciplina não nasce de grandes explosões de motivação. Ela nasce de pequenas decisões repetidas. A pessoa disciplinada não é aquela que nunca sente preguiça. É aquela que aprendeu a não obedecer sempre à preguiça. A pessoa focada não é aquela que nunca se distrai. É aquela que percebe a distração e volta. A pessoa forte não é aquela que nunca sente medo. É aquela que sente medo e, mesmo assim, faz o que precisa ser feito. Isso é muito importante. Você não precisa esperar a emoção certa para agir. Muita gente vive presa porque espera sentir vontade. Espera sentir motivação para começar. Espera sentir coragem para tentar. Espera sentir confiança para aparecer. Espera sentir paz para decidir. Espera sentir energia para organizar a vida. Só que a vida real não funciona assim.
Muitas vezes a vontade vem depois da ação, não antes. Você começa sem vontade e a vontade aparece no caminho. Você arruma a cama sem vontade e sente um pouco mais de ordem. Você abre o caderno sem vontade e depois de 10 minutos a mente entra no ritmo. Você começa a caminhar sem vontade e depois o corpo agradece. Você grava o vídeo sem vontade e depois percebe que era só começar. O cérebro gosta de economizar energia. Ele sempre vai preferir o caminho mais fácil, rolar a tela, adiar, reclamar, dormir mais um pouco, deixar para amanhã. Por isso, se você espera o cérebro querer fazer o difícil, você vai esperar muito. O segredo é criar menos negociação. Quando você negocia demais com a preguiça, ela sempre traz bons argumentos. Só hoje não. Você está cansado. Depois você faz melhor. Você merece descansar. Começa a segunda. Agora não é o momento ideal. Você não está preparado. A preguiça é uma ótima advogada. Ela defende o conforto com muita inteligência, mas a sua vida não muda pelo que é confortável. Ela muda pelo que é necessário. Ser indiferente também é ser indiferente à voz interna que sempre tenta te puxar para o menor esforço. Não é odiar o descanso. Descanso é importante, mas descanso verdadeiro é diferente de fuga. Descanso recupera, fuga enfraquece. Você sabe quando está descansando e sabe quando está fugindo. Às vezes a pessoa diz, eu só preciso relaxar um pouco. Mas passa 3 horas no celular e termina mais cansada, mais comparada, mais ansiosa e mais culpada. Isso não foi descanso. Foi fuga com aparência de descanso. Foco exige proteção. A sua atenção é uma das coisas mais valiosas que você tem. Tudo hoje disputa sua atenção. Redes sociais, vídeos curtos, notificações, mensagens, notícias, opiniões, propagandas, problemas dos outros, dramas familiares, comparações. Se você não protege sua atenção, alguém vai usar ela por você. E quando sua atenção é sequestrada, sua vida também é. Porque onde está sua atenção, está sua energia. Onde está sua energia, está sua construção. Onde está sua construção, está seu futuro. Uma pessoa que passa o dia distraída não percebe que está entregando pedaços da própria vida para coisas que não importam. Não é sobre nunca usar celular. Não é sobre abandonar o mundo. É sobre não deixar o mundo entrar na sua mente a qualquer hora, de qualquer jeito, mandando em você. Comece com pequenas regras. Não pegue o celular assim que acordar. Não comece o dia entregando sua mente para o barulho dos outros. Antes de ver a vida de todo mundo, volte para a sua. Arrume sua cama, beba água, respire, leia algo bom. Escreva 3 prioridades. Faça uma coisa simples, mas que mostre ao seu cérebro. Eu comando o início do meu dia. Isso muda a postura interna. Quando você começa o dia reagindo, o dia te engole. Quando começa o dia escolhendo, você cria direção. Outra prática poderosa. Antes de responder qualquer coisa no impulso, espere. A raiva quer velocidade. A ansiedade quer urgência. O ego quer resposta imediata. A sabedoria pede pausa. Pausa não é covardia. Pausa é domínio. Quantas brigas seriam evitadas se uma pessoa esperasse 10 minutos antes de responder? Quantas decisões ruins seriam evitadas se a pessoa respirasse antes de agir? Quantas palavras dolorosas não seriam ditas se a mente tivesse um pouco mais de silêncio? O silêncio é uma ferramenta de força. Tem gente que acha que força é falar alto, se explicar o tempo todo, vencer discussão, provar valor, mostrar que está certo. Mas muitas vezes a verdadeira força está em não entrar em toda provocação. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda opinião merece defesa. Nem todo comentário merece explicação. Nem toda pessoa merece acesso à sua paz.
Você não precisa comparecer a toda a confusão para provar que é forte. Às vezes, a resposta mais poderosa é continuar vivendo bem. O estoico não é uma pedra, ele sente, mas ele não entrega o volante da vida para cada emoção que aparece. Imagine que suas emoções são passageiros dentro de um carro. A raiva entra, o medo entra, a tristeza entra, a ansiedade entra, a insegurança entra. Tudo bem, eles podem entrar, mas quem dirige é você. O problema começa quando a raiva pega o volante, quando a ansiedade decide a rota, quando a tristeza pisa no freio, quando o medo te obriga a voltar. Sentir é humano. Obedecer cegamente a tudo que sente é perigoso. Por isso, quando uma emoção difícil aparecer, não diga apenas, eu sou assim. Diga, isso está passando por mim. Você não é sua raiva. Você está sentindo raiva. Você não é sua ansiedade. Você está sentindo ansiedade. Você não é sua preguiça. Você está sentindo preguiça. Você não é seu medo. Você está sentindo medo. Essa pequena mudança de linguagem cria distância, e distância traz domínio. Quando você se confunde com a emoção, vira refém. Quando observa a emoção, começa a recuperar poder. Pergunte a si mesmo, o que estou sentindo? Por que isso me afetou tanto? O que essa emoção quer que eu faça? Essa atitude vai me ajudar ou vai piorar minha vida? Qual seria a resposta mais madura agora? Essas perguntas ativam a parte mais racional da mente. Elas tiram você do modo automático. No modo automático, você repete padrões antigos. Você se irrita como sempre, adia como sempre, desiste como sempre, come por ansiedade como sempre, se compara como sempre, responde no impulso como sempre. Mas quando você faz uma pausa e observa, cria uma chance de escolher diferente, e uma vida nova nasce de escolhas diferentes repetidas. Não espere mudar tudo de uma vez. Uma pessoa não se torna calma em um dia, não se torna focada em uma manhã, não se torna disciplinada em uma semana, não se torna forte apenas assistindo vídeos sobre força. Você precisa treinar. Assim como um músculo cresce com repetição, o autocontrole cresce com prática. Cada vez que você sente vontade de desistir e continua por mais 5 minutos, você treina força mental. Cada vez que sente vontade de responder com raiva e escolhe respirar, você treina domínio. Cada vez que quer pegar o celular, mas termina uma tarefa primeiro, você treina foco. Cada vez que quer reclamar, mas pergunta, o que posso fazer? Você treina responsabilidade. Não despreze as pequenas vitórias. A mente muda pelo que você repete. Se você repete distração, fica mais distraído. Se repete reclamação, fica mais reclamão. Se repete comparação, fica mais inseguro. Se repete fuga, fica mais fraco diante do desconforto. Mas se repete foco, fica mais focado. Se repete calma, fica mais calmo. Se repete ação, fica mais ativo. Se repete disciplina, fica mais confiável para si mesmo. A pessoa que você será daqui a alguns meses está sendo construída pelas pequenas escolhas que você faz hoje quando ninguém está vendo. E é aqui que entra uma verdade dura. Ninguém vai fazer por você a parte que é sua. As pessoas podem te aconselhar, podem te apoiar, podem te inspirar, podem abrir portas, podem caminhar ao seu lado por um tempo, mas ninguém pode viver sua disciplina por você. Ninguém pode acordar dentro da sua mente e escolher seus pensamentos. Ninguém pode vencer sua procrastinação por você. Ninguém pode construir sua constância no seu lugar. Ninguém pode controlar sua língua quando você quer explodir. Ninguém pode cuidar da sua atenção se você entrega ela de graça o dia inteiro. Responsabilidade pessoal pode parecer pesada no começo, mas ela liberta. Porque quando você entende que uma parte depende de você, para de se sentir totalmente impotente. Você talvez não controle tudo, mas controla alguma coisa. E essa alguma coisa é por onde você começa. Não diga, minha vida está uma bagunça.
Diga, qual pequeno canto eu posso organizar hoje? Não diga, eu não tenho disciplina. Diga, qual compromisso simples eu posso cumprir hoje? Não diga, eu sou muito ansioso. Diga, qual hábito está alimentando minha ansiedade? Não diga, ninguém me valoriza. Diga, eu estou me tratando como alguém de valor? Não diga, eu perdi tempo demais. Diga, o que ainda posso construir com o tempo que tenho? E a mente precisa de direção. Sem direção, ela se agarra em distrações. Por isso, uma vida com foco precisa de prioridades claras. Se tudo é importante, nada é importante. Escolha poucas coisas essenciais para o dia. Não precisa fazer uma lista enorme. Lista enorme muitas vezes vira instrumento de culpa. Faça uma lista realista. Uma tarefa principal. Uma tarefa de cuidado pessoal. Uma pequena ação de organização. Uma decisão que te aproxima de quem você quer ser e cumpra. O cérebro começa a confiar em você quando você cumpre o que promete para si mesmo. Muita gente perdeu a autoconfiança não porque é incapaz, mas porque vive quebrando pequenos acordos internos. Diz que vai acordar cedo e não acorda. Diz que vai começar hoje e adia. Diz que vai parar de se comparar e volta para a mesma rede social. Diz que vai estudar e não abre o material. Diz que vai se respeitar e aceita qualquer coisa. Cada promessa quebrada enfraquece a confiança interna. Cada promessa cumprida fortalece. Por isso comece pequeno. Não prometa uma transformação gigantesca. Prometa algo que você consiga cumprir. 10 minutos de foco. Uma caminhada curta, uma página lida, uma gaveta organizada, uma conversa evitada, uma resposta mais calma, um dia sem alimentar comparação. O pequeno feito com constância vence o grande feito uma vez e abandonado. A constância é silenciosa. Ela não faz barulho. Não parece bonita no começo. Não dá aplauso imediato. Mas ela constrói. A gota d'água não fura a pedra pela força, mas pela repetição. A sua mente também muda assim. Você não precisa vencer a vida inteira hoje. Você precisa vencer o próximo impulso ruim. Depois, o próximo. Depois, o próximo. É assim que a força interior nasce. Agora, vamos falar sobre a indiferença verdadeira. Ser indiferente não é dizer, nada importa. É dizer, nem tudo merece meu desgaste. Isso é maturidade, porque se você se abala com tudo, não sobra energia para o que realmente importa. Se toda opinião te derruba, como você vai construir algo grande? Se toda crítica te para, como você vai aparecer? Se todo desconforto te faz desistir, como você vai crescer? Se toda emoção vira ordem, como você vai ter direção? Você precisa escolher melhor suas batalhas. Tem coisa que merece sua atenção. Tem coisa que só quer sua reação. Tem problema que precisa ser resolvido. Tem provocação que precisa ser ignorada. Tem erro que precisa ser corrigido. Tem culpa que precisa ser liberada. Tem pessoa que precisa de conversa. Tem pessoa que precisa de distância. A sabedoria está em perceber a diferença. Uma pessoa madura não reage a tudo. Ela observa, avalia e escolhe. Quando alguém tenta te provocar, pergunte: essa pessoa merece governar meu estado emocional? Quando uma crítica aparecer, pergunte: isso tem verdade útil ou é apenas veneno? Se tiver verdade, aprenda. Se for veneno, não beba. Nem toda palavra que chega até você precisa entrar dentro de você. Imagine sua mente como uma casa. Você deixaria qualquer pessoa entrar, sentar no sofá, abrir sua geladeira, bagunçar seus quartos e decidir como você deve viver? Provavelmente não, mas muita gente faz isso mentalmente. Qualquer comentário entra, qualquer opinião fica, qualquer comparação ocupa espaço, qualquer crítica vira moradora. Você precisa colocar porta na sua mente. Porta não é muro de ignorância. Porta é filtro. Você escuta, mas não absorve tudo. Você sente, mas não obedece tudo. Você pensa, mas não acredita em todo pensamento.
Você se importa, mas não se destrói. A mente forte tem filtro, e um dos filtros mais importantes é: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero me tornar? Esse pensamento ajuda muito. Antes de responder, pergunte: essa resposta me aproxima de quem eu quero ser? Antes de procrastinar, pergunte: essa escolha me aproxima de quem eu quero ser? Antes de passar horas distraído, pergunte: isso combina com a vida que eu digo querer? Antes de alimentar uma mágoa, pergunte: isso está me curando ou me prendendo? Essas perguntas são como uma bússola, e toda pessoa precisa de bússola, porque emoções são como clima, mudam o tempo todo. Hoje você acorda animado, amanhã acorda sem vontade. Hoje você se sente confiante, amanhã duvida de si. Hoje tudo parece possível, amanhã tudo parece pesado. Se sua vida depender do clima emocional, você nunca terá constância. Você precisa de princípios. Princípio é aquilo que continua de pé, mesmo quando a emoção muda. Eu faço o certo mesmo sem vontade. Eu cuido da minha mente mesmo quando o mundo está barulhento. Eu não entrego minha paz para qualquer pessoa. Eu não negocio com toda distração. Eu não abandono minha construção por causa de um dia ruim. Eu ajo com calma, mesmo quando sinto vontade de explodir. Isso é força. Força não é ausência de tempestade. Força é aprender a não virar tempestade junto. Pense em uma árvore com raízes profundas. O vento bate, a chuva vem, o tempo muda, as folhas balançam. Mas a árvore não sai correndo atrás do vento. Ela permanece enraizada. Você também precisa criar raízes. Raízes em valores. Raízes em rotina. Raízes em silêncio. Raízes em responsabilidade. Raízes em disciplina. Raízes em fé na sua própria capacidade de melhorar um pouco por dia. E quando a vida balançar, você pode até sentir, mas não precisa cair. Haverá dias difíceis, dias em que você vai se sentir cansado, dias em que a mente vai querer desistir, dias em que você vai errar, dias em que vai se distrair, dias em que vai falar o que não queria, dias em que vai cair em padrões antigos. Nesses dias, cuidado com a voz da culpa. A culpa diz: você estragou tudo. A sabedoria diz: volte agora. A culpa quer te prender no erro. A disciplina quer te trazer de volta para o caminho. Você não precisa transformar um erro em identidade. Errou, ajuste. Caiu, levante. Perdeu o foco, volte. Falhou hoje, recomece na próxima escolha. Uma pessoa forte não é a que nunca sai do caminho, é a que aprende a voltar mais rápido. Esse é um segredo poderoso. Volte rápido. Não espere segunda-feira, não espere o mês que vem, não espere o ano novo. Não espere sentir vergonha suficiente. Volte na próxima decisão. Comeu mal em uma refeição? Volte na próxima. Procrastinou de manhã? Volte à tarde. Perdeu a paciência? Peça desculpas e volte. Passou horas distraído? Feche a tela e volte. Acordou mal? Faça uma coisa certa mesmo assim. A vida muda quando você encurta o tempo entre cair e voltar. Agora, observe algo. Muitas pessoas querem paz, mas alimentam guerra dentro da própria mente. Acordam e já pegam o celular, passam o dia se comparando, dormem tarde vendo coisas que aceleram a cabeça, conversam com pessoas que drenam energia, não têm rotina, não têm pausa, não têm silêncio, não têm prioridade, não têm limite. Depois dizem: minha mente não para. Mas a mente está apenas refletindo o ambiente que foi alimentado. Se você quer clareza, precisa diminuir o ruído. Tenha momentos sem tela. Tenha momentos sem conversa inútil. Tenha momentos sem opinião dos outros. Tenha momentos para ouvir seus próprios pensamentos. O silêncio revela o que a distração esconde. No começo, o silêncio pode incomodar, porque quando você para, percebe coisas que estava evitando. Percebe cansaço.
percebe medo, percebe tristeza, percebe decisões adiadas, percebe verdades que já sabia, mas não queria encarar. Mas esse desconforto é necessário. Você não cura uma bagunça fingindo que ela não existe. A mente precisa ser observada com coragem. Pergunte: o que eu venho evitando? O que eu sei que preciso fazer, mas estou adiando? O que está roubando minha energia? Que hábito pequeno está destruindo minha paz? Que escolha eu preciso assumir? Essas perguntas podem doer, mas elas libertam. Porque a verdade, quando encarada com maturidade, vira direção. E direção vale mais do que motivação. Motivação sobe e desce, direção permanece. Quando você tem direção, não precisa acordar inspirado todos os dias. Você apenas dá o próximo passo. Foi assim que grandes mudanças aconteceram na vida de pessoas comuns. Não por mágica, mas por repetição. Uma pessoa comum decidiu parar de se sabotar por 10 minutos. Depois por um dia. Depois por uma semana. Depois por meses. E quando olhou para trás, já não era a mesma. Você não precisa se transformar em outra pessoa. Você precisa parar de abandonar a melhor parte de você. Existe uma versão sua mais calma, mais focada, mais forte e mais disciplinada. Essa versão não aparece quando tudo está fácil. Ela aparece quando você aprende a agir apesar do desconforto. Quando a vida te provoca e você não perde o centro. Quando a preguiça chama e você faz mesmo assim. Quando a crítica aparece e você filtra. Quando a emoção vem forte e você respira. Quando o mundo faz barulho e você volta para o que importa. Isso é se tornar indiferente. Indiferente ao caos que não merece te dominar. Indiferente às opiniões que não constroem. Indiferente às distrações que prometem prazer e entregam vazio. Indiferente à necessidade de aprovação, indiferente ao impulso de desistir, indiferente ao drama que rouba sua energia, mas profundamente comprometido com o que importa, com sua paz, com seu crescimento, com sua rotina, com seus valores, com sua palavra, com sua construção diária. Essa é a diferença. Você não se torna indiferente para deixar de se importar com a vida. Você se torna indiferente para finalmente se importar com o que merece sua alma. A partir de hoje, pratique uma regra simples. Antes de reagir, respire. Respire antes de responder. Respire antes de desistir. Respire antes de comprar por impulso. Respire antes de discutir. Respire antes de abrir uma rede social. Respire antes de acreditar no pensamento que diz que você não consegue. Essa pausa é pequena, mas pode mudar seu destino. Depois da pausa, escolha a ação mais alinhada com quem você quer ser. Não a ação mais fácil, não a ação mais impulsiva, não a ação que agrada todo mundo, não a ação que nasce do medo. Escolha a ação correta. Às vezes, a ação correta será falar. Às vezes, será calar. Às vezes, será sair. Às vezes, será continuar. Às vezes, será pedir perdão. Às vezes, será colocar limite. Às vezes, será simplesmente fazer o que precisa ser feito sem anunciar para ninguém. A maturidade não precisa de plateia. Tem uma força silenciosa em quem para de tentar parecer forte e começa a ser firme por dentro. Essa pessoa não precisa provar o tempo todo, não precisa vencer toda a discussão, não precisa se explicar para quem não quer entender, não precisa transformar cada dor em espetáculo, não precisa correr atrás de validação. Ela apenas age, com calma, com foco, com paciência, com constância. E aos poucos a vida começa a respeitar essa postura. Porque o mundo pode até continuar barulhento, mas você não precisa ser barulho também. A maior liberdade é não ser arrastado por tudo. Não ser arrastado pela raiva, não ser arrastado pela ansiedade, não ser arrastado pela comparação, não ser arrastado pela preguiça, não ser arrastado pela opinião dos outros, não ser arrastado por cada pensamento negativo que aparece. Você pode sentir e ainda assim escolher, pode sofrer e ainda assim agir.
pode estar cansado e ainda assim cumprir o essencial. Pode estar com medo e ainda assim dar um passo. Isso é poder interior. E esse poder não nasce de gritar para o mundo. Nasce de vencer a si mesmo em silêncio. Então, quando o dia tentar te tirar do centro, lembre-se, nem tudo precisa da sua reação, nem tudo merece sua energia, nem tudo que dói precisa dirigir sua vida, nem toda emoção é uma ordem, nem toda distração é descanso, nem toda crítica é verdade, nem todo atraso é fracasso, nem todo dia ruim significa uma vida ruim. Você ainda pode escolher. Escolha agir, escolha respirar, escolha voltar, escolha fazer o certo, escolha proteger sua mente, escolha não se abalar por aquilo que não merece governar você. A vida não fica mais leve quando tudo obedece ao seu desejo. A vida fica mais leve quando você aprende a carregar apenas o que é seu. O que não depende de você, solte. O que depende de você, faça. E faça com calma, sem espetáculo, sem pressa desesperada, sem esperar aplausos, porque a verdadeira força não está em controlar o mundo, está em não permitir que o mundo controle você. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu ajo sem me abalar. Deixa o like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos sobre foco, disciplina mental, autocontrole e sabedoria para a vida real. E compartilha com alguém que precisa aprender a proteger a própria paz. Lembre-se, você não precisa vencer todas as batalhas do mundo. Você precisa vencer a batalha de hoje dentro de você. E hoje, a sua vitória começa com uma escolha simples: agir com calma, fazer o que precisa ser feito e não entregar sua paz para qualquer coisa.